Graça e paz. Nós estamos aqui mais uma vez para continuar esse relógio de oração que estamos fazendo durante todo o mês de maio, intercedendo pelas famílias. Mais do que nunca, esse é um tempo em que nós temos que assumir realmente esse compromisso de orar, de interceder, de buscar a presença do Senhor pelas nossas famílias, por cada um que nós amamos, aqueles que nós amamos. Eu quero meditar com você num breve versículo da Palavra de Deus, alguns versículos no capítulo 4 do Evangelho segundo João, onde diz assim: ouvindo esses que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não vir sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhe, pois, a que hora se achara melhor, e disseram-lhe: ontem às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela mesma hora em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Esse mostra um cenário em que um homem que tinha uma certa posição, oficial do rei, e que tinha com certeza acesso aos recursos que estavam disponíveis nessa época relacionados à medicina, e que esse homem buscou atender seu filho, socorrer seu filho de todas as maneiras, mas sem sucesso. E o texto vai falar que o próprio pai diz que o filho já estava quase para morrer. E ele então decide buscar a presença de Jesus e interceder pelo seu filho perante aquele de quem ele já tinha ouvido falar do milagre e de como Jesus estava agindo naquela região. Essa é a segunda vez em que Jesus está nessa região. A primeira vez ele transformou aqui água em vinho, numa festa de casamento. E agora nós temos esse cenário aqui, onde esse oficial do rei vai se colocar diante de Jesus e vai clamar pelo seu filho, porque o seu filho já está quase morrendo. E quando o oficial clama, nós lemos aqui que Jesus dá uma palavra para ele: vai, o teu filho vive. Nós podemos notar que após o Senhor Jesus ter dito isso, no versículo 50 do capítulo 4 do Evangelho de João, o texto continua dizendo, na parte B do versículo: e o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi. Ele confiou na palavra, ele foi buscar a presença de Jesus pela sua família, e quando ele ouviu a palavra, ele não duvidou, mas creu. Eu quero ler um texto paralelo, um outro texto aqui que está em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, conhecido como a Galeria dos Heróis da Fé, mas eu quero ler somente o versículo 6 de Hebreus 11, que diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Não podemos nos aproximar de Deus sem crer quem Deus é e qual é a relação que nós temos com Ele, quem Deus é para nós. E esse homem aqui pediu socorro e cria que de alguma maneira Deus poderia alcançar a vida do seu filho. Como sempre, o Senhor nos surpreende em sua ação, em sua atitude em nosso favor,
que é sempre num alcance muito maior do que a nossa mente possa imaginar ou que a gente possa desejar. Esse homem foi pedir pelo seu filho e ouviu do mestre uma palavra: ele vive, vai em paz. Teu filho está curado. E ele recebeu logo na sequência pessoas que trouxeram, foram porta-voz de notícias da sua casa. Olha, o teu filho está curado, a febre deixou ele, e foi crido ali por esse homem, que foi exatamente o mesmo horário em que Jesus pronunciou as palavras, foi o horário então que o menino ficou curado. Esse é um Deus de perto. Esse é um Deus que sabe e conhece a necessidade da nossa casa, da nossa família. Esse é o Deus que visita as nossas lágrimas nos nossos momentos mais íntimos e profundos com Ele. Que conhece aquilo quando nós nos colocamos diante dele e nos despimos de toda e qualquer aparência. E somos a nossa essência, de quem nós somos realmente, da nossa limitação. E clamamos a Ele: socorre-me, eu preciso da Tua ajuda, Senhor. Crendo de todo o nosso coração e nos voltando para Ele confiadamente. E Ele, pela Sua graça e misericórdia, num tempo de socorro bem presente, Ele então dá a Sua ordem. E o benefício celestial então nos alcança de maneira em que não podemos explicar. Aquele pai que com certeza tentou tudo que tinha à disposição na sua época para socorrer o seu filho, não tinha uma explicação para dar, mas ele sabia que o milagre tinha alcançado a casa dele, tinha alcançado o filho dele. Mas não só isso, o texto vai nos deixar claro que o alcance da presença de Deus foi muito maior, porque através dessa experiência que ele já tinha ouvido falar, agora ele passou a presenciar na sua própria casa, na vida do seu filho, o poder e a transformação de um Deus que tudo pode. Nem a morte pode impedi-lo, porque ele venceu a morte. Esse Deus, o Senhor agiu a favor desse homem. E esse homem, então, o versículo 53 vai dizer assim, na parte B: o teu filho vive, quando Jesus falou, e creu ele e toda a sua casa. Quando Jesus entra numa casa, ele traz vida onde há morte. Às vezes nós não entendemos muito bem isso, como perdemos um ente querido. Eu mesmo já tive a oportunidade uma vez de passar por uma situação dessa. Meu filhinho Maurício nasceu e viveu menos de 24 horas, mas eu lembro de estar olhando ali no vidro na UTI e pedindo a Deus que pudesse curar o meu filho. E Deus curou, porque, como temos aprendido, Deus cura, de toda maneira Deus cura. Só que Deus curou e levou para ele. Deus deixou no meu coração somente aquela boa lembrança do Maurício, que eu mal peguei no colo, com menos de 24 horas de vida. Não entendemos às vezes os caminhos, não entendemos como Deus age e opera, mas Deus é sobremodo excelente, e nós somos desafiados nestes dias a crer a despeito do que os nossos olhos veem. Os nossos olhos vão ver um cenário, mas a nossa fé em Deus transcende tudo isso, porque não vivemos por vista, mas vivemos por fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Esse homem creu, e ele não somente creu que Deus podia fazer algo pelo filho dele, como ele creu de tal maneira que toda a casa dele foi impactada por essa ação do Senhor. Porque onde o Senhor Jesus entra, onde o Senhor Jesus chega, há uma mudança, há transformação, o ambiente é alterado, o nome de Deus é glorificado. Vamos ter esse tempo, continuando nesse período de oração. Que o Senhor fale grandemente conosco, que você derrame o teu coração diante do altar do Senhor. Coloca diante dele qual é a tua queixa, interceda por aqueles que você vai lembrar.
e que o Senhor possa fazer, mais uma vez, a mão poderosa dele se movendo sobre cada pedido, sobre cada oração, sobre cada necessidade, e que nós possamos, a despeito de qualquer coisa, glorificar o nome do Senhor e bendizê-lo, porque somente Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Vamos ter esse momento com fé, com o coração voltado ao Senhor, clamando, nos colocando diante dele que é santo, santo, santo. E somente por meio de Cristo Jesus é que temos esse acesso a esse Deus. E ele ouve aqueles que o buscam. E quem o busca de madrugada, o Senhor diz que vai encontrá-lo. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Vamos buscar o Senhor dessa maneira, de todo o nosso coração. Dependentes, completamente dependentes, e dando a Ele a honra, a glória e o louvor que é devido. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que Ele incline seus ouvidos para ouvir as nossas preces, intercessões, agradecimentos esta madrugada. Em nome de Jesus, vamos orar.